O pessoal ontem estava meio animado, meio poético, e eu fiquei pensando numa música para trazer para vocês, e pensei nessa do Titãs, né? Família, porque nós estamos no estado, Minas Gerais, que nós temos a tradicional família mineira. Para quem não é de Minas Gerais, a gente fala, não, a tradicional família mineira, papai, mamãe e os filhos, né? Todos casadinhos na igreja católica, etc. Mas a família, ela vai se modificando, ela vai se alterando, vai buscando os seus ajustes necessários em busca do bem maior que todos nós temos, que é a liberdade, em busca da nossa felicidade. E aí, tem até lá, né? Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Né? Almoça junto todo dia, janta junto todo dia. Não é porque é melhor, não é porque é pior, mas é a minha. Eu almoço junto todo dia com a minha família, faço questão, né? E quando possível, janto também na casa da minha mãe, roubo lá uma comida, filo um pouquinho da boia, levo lá para casa também. E por fim tem lá, né, a família, gato, cachorro, galinha. Conversava com o Zé aqui, e ele falava de casos do escritório dele, onde as pessoas reivindicam a guarda do cachorro. Né? Olha que coisa, né, até bem pouco tempo inimaginável. Ainda falei, tem uma solução mais fácil, né? Manda cruzar lá, dá uns filhotes e entrega lá. Né? Claro que eu estou aqui fazendo algumas brincadeiras, mas são casos complicados. Né? Casais que não têm filhos, e às vezes têm lá 1 ou 2 cachorros, cães, são como se fossem filhos, né? Outro dia eu vi uma mulher dando entrevista que mandou cremar o cachorro e chamou a família, fez o velório, etc. Eu fiquei imaginando a pessoa me chamando para ir no velório de um cachorro. E ela contou com todo orgulho que as pessoas prestigiaram, foram, ficaram lá e depois levou para cremar e etc. Mas, né, são novas situações que nos surgem e que a gente tem que buscar respostas. Antecipadamente, o sentimento depois de ver show de palestra aqui de todo mundo, cada um na sua área e cada um com tema, eu tive uma extrema dificuldade de absorver conceitos do direito de família ou do direito das famílias. Quando o Rodrigo falou aqui os tipos de família, eu fiquei pensando, meu Deus, eu sabia uns 3 ou 4 ali, ele falou uns 10, né? E todos a gente vê situações típicas do nosso dia a dia, e eu fiquei pensando, meu Deus, né? A gente tem que conversar mesmo, os previdenciaristas, com os familistas, não sei se existe esse termo, ou os advogados da direito das famílias, porque eu entendo que o direito das famílias, ele caminhou mais em termos de conceito do que o direito previdenciário. Quando a gente vê determinados termos do direito das famílias, eu fico imaginando um servidor lá do INSS, que é a maior autarquia pública do Brasil, questionando, por exemplo, sobre o meu tema de multiparentalidade. Cheguei aqui na APS, na Agência da Previdência Social, vim requerer a pensão dos meus 2 pais e da minha mãe, que morreram num acidente fatídico, né, de carro. Aí lá a gente vai lembrar daquele exemplo trágico da época de faculdade, comoriência, né, qual morreu primeiro, etc. Mas vem cá, você tem 2 pais e uma mãe? Como é que funciona essa coisa? A pessoa do INSS não vai ter resposta. E ela vai ser legalista, não é? Princípio da legalidade. Não, sou servidor público, eu vejo a lei. Está na lei, eu aplico. Não está, não aplico. Quando muito, eu observo alguma questão lá, da instrução normativa, etc. Tá? Então, se me permitem, eu coloquei aqui, só para a gente dar uma relembrada, alguns termos, né, que foram já bastante repisados aqui, que a multiparentalidade consiste na possibilidade jurídica do genitor biológico e ou do genitor afetivo de invocarem os princípios da dignidade humana e da afetividade para garantir a manutenção ou estabelecimento de vínculos parentais. E a parentalidade socioafetiva é, portanto, aquela filiação que parte do pressuposto afetivo e, como o próprio nome diz, ou seja, caracteriza-se quando pessoas que não possuem vínculo biológico
passam a ter relação de afeto, inclusive perante a sociedade. E aí que vem o grande problema. A sensação que eu tenho que o que se tem discutido aqui do direito das famílias são questões das relações privadas, que não tem tanta repercussão a priori no âmbito do direito público. Então nós estamos tratando aqui de temas do direito privado, né? Direito das famílias, mas que tem reflexos jurídicos vários. E no que me toca dizer sobre o direito previdenciário. E aí o colega Marcelo já falou, o Anderson vai tratar disso aqui e vai falar. Né? E eu só começava a rir e falava assim, ai, né? Será que eu vou conseguir responder a esses questionamentos? Eu comecei a fazer uma pesquisa jurisprudencial e julgava lá. E você tem que pôr o I, né? Sócio-afetividade e pensão. 0. Aí eu falei, poxa, deixa eu tirar o tio, né? Às vezes é o tio. Sócio-afetividade e pensão sem tio. 0. Eu falei, eu estou olhando o TRF1, nosso TRF é meio, né? Não é tão vanguardista. Deixa eu olhar no TRF4. Aí eu julgava o mesmo termo, 0. Eu falei, está dando erro, né? Não é possível, né? Julgava no STJ, 0. STF, 0. Aí eu falei, não, deixa eu julgar só sócio-afetividade. Aí saíam algumas decisões, mas poucas que tratavam sobre o direito previdenciário. E algumas, se me permitirem, eu vou comentar aqui com vocês. E eu fiquei refletindo, inclusive, durante a fala belíssima do Marcelo, que, primeira coisa, direito de família, pelo menos quando eu estudei, a gente tinha um semestre só de direito de família. Algumas faculdades dividem com sucessões, etc. E o direito previdenciário? Muita gente não teve direito previdenciário. Eu tenho aqui ex-alunos, né, que tinha aula comigo no 10º período, na sexta-feira, no último horário. Né? Não tem cerveja que compete com qualidade de segurado, né? Carência. Quando eu falava carência, o pessoal fala assim, carência de quê, professor? Você é um cara tão tranquilo, tá? Não, gente, não é isso não. Aí eu fazia um pacto com os alunos, né? Façam tua parte que eu lhes ajudarei. Né? Do tipo, de vez em quando vem aqui, passa, dá um alô, né? Mas por que eu estou falando isso? Tinha aluno que eu conhecia só no dia da prova. Eu falava assim, meu Deus, esse cara é meu aluno, muito prazer, Anderson, sou professor. E tinha um, né, esse caso é verdade, ele colocou na prova, na última prova, ele já tinha feito a primeira, já tinha feito a segunda, na última prova. Professor Alexandre, por favor, me ajude. Tinha o meu nome na prova, o cara não sabia nem o meu nome, né? Tamanha a importância, né, que o direito previdenciário trouxe para a vida dessas pessoas. Então, brincadeiras à parte, eu comento, inclusive, em nível de Conselho Federal, teve uma discussão agora, no final do ano passado, vamos colocar direito previdenciário como matéria obrigatória no curso de Direito, só que tem que passar pelo MEC. A OAB bateu muito com o Judiciário nos últimos tempos e também com o Poder Executivo. Falei, não vai rolar, não vai colar. Por que a gente, como temos essa autonomia, a gente não coloca 2 ou 3 questões de direito previdenciário na prova da OAB? Porque aí as faculdades vão se ver obrigadas a colocarem, né, direito previdenciário, porque querem elevar a nota, querem qualificar seus alunos, etc. Então já começa até de uma relação de disciplina do direito previdenciário. E por incrível que pareça, com a reforma trabalhista, o direito previdenciário agora, todo mundo quer direito previdenciário, né? Isso é verdade. Caiu a demanda trabalhista, isso é fato. Todo mundo que conhece ou que advoga, inclusive, com direito do trabalho, os advogados trabalhistas estão migrando também para demandas previdenciárias. Tem gente que está assustada. Eu estou feliz demais, viu, Melissa? Tá? Não só porque leciono em nível de pós-graduação, mas para a gente melhorar o nosso discurso. E como nós vamos melhorar o nosso discurso tendo boas apresentações do direito de família?
E aí, até coloquei lá, ó, legitimar a paternidade ou a maternidade do padrasto ou madrasta, que dá carinho, que cuida do enteado ou da enteada, como se seu filho fosse, com reciprocidade de afeto entre este e o padrasto ou a madrasta, sem desconsideração do pai ou da mãe biológicos. Já foi dito aqui sobre o tema 622 do STF, eu vou passar para não ficar repetitivo, mas aí vem a questão da multiparentalidade e os efeitos previdenciários. É um pouco daquilo que eu estava comentando. Multiparentalidade traz implicações de efeitos sucessórios, alteração no registro civil, implicações na guarda do filho, aumenta o rol de pessoas que podem prestar alimentos, entre outros. Está mais na esfera entre os particulares, não é? Mais na esfera lá do direito privado. E os efeitos previdenciários? O filho será beneficiário de ambos os pais e pais em relação aos filhos. Eu estava conversando com alguns amigos na hora do almoço e falei assim, poxa, eu vou julgar uns negócios lá que talvez os advogados de direito das famílias vão achar ruim. Mas nada sai de graça, nem pão, nem a cachaça. Não é? Ou seja, se eu aumento a base de beneficiários com a multiparentalidade para efeitos previdenciários, da onde que vai sair o dinheiro? Não é? Alguns colegas trouxeram alguns argumentos aqui, mas o nosso ordenamento jurídico, que começa lá na Constituição da República, e constituir quer dizer constituir pessoas, inicialmente é de uma família monogâmica. Tá? Mas as famílias vão se estruturando, vão se reinventando, vão se encaixando, e absolutamente não existe regra, nem família que é melhor, nem pior que a outra. Mas o nosso sistema jurídico vem lá de Roma, não é? Daquela família monogâmica, da tradicional família mineira. E isso implica também no direito previdenciário. Porque vocês podem se perguntar, ora, mas não vai ter aumento de gasto se tiverem, por exemplo, 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, ou 3 pais, né? Porque foi dito aqui mais cedo, né, Eliseu, a paternidade biológica, a paternidade registral e a paternidade socioafetiva, e a maternidade. E aí eu fiquei pensando, o princípio final do direito não é a justiça? A gente buscar aquilo que é justo? E aqui eu não tenho resposta, eu só trago questionamentos a vocês. Imagine uma situação hipotética, num caso como esse, onde você tem pai biológico, pai registral, foi citado um exemplo aqui hoje de manhã, pai socioafetivo e mãe. Ok? Essa criança, em tese, ela leva vantagens previdenciárias em relação àquele filho que tem a mãe biológica e o pai biológico. Eu vou comentar isso aqui. E o argumento trazido pelo colega, pelo Marcelo, foi sensacional, que eu concordo com ele em número e grau. Que a gente não tem que pensar, né, em termos de direito previdenciário, eu penso que a solução parte da ideia de que a gente não tem que pensar em o que eu vou ganhar, eu dependente. Porque senão, várias pessoas vão começar a fraudar a previdência, não é? Eu tenho um pai pobre fudido, né? Pobre fudido, né? E eu tenho um pai socioafetivo que ele tem uma capacidade econômica boa, ele paga a previdência privada, e ele é servidor público, ele é juiz, né? Aposentado com integralidade e paridade. Qual que é o raciocínio que várias pessoas, infelizmente, vão ter para fraudar a previdência? Vamos, em algumas situações, simular a socioafetividade, para que, talvez, no futuro, papai bebe demais, fuma, atleticano, sofre, coração e tal, vai infartar, brincadeira. Para que, talvez, no futuro, eu receba a pensão desse meu pai socioafetivo. A criatividade humana, gente, ela não tem fim.
tá? Nunca duvidem da criatividade humana. Aí vocês podem se questionar, não, mas aí o Poder Judiciário, né, vai ter um tratamento adequado para reconhecer ou não casos de fraude. Tudo bem, mas testemunha tem para todo gosto. Já dizia um ex-professor meu, testemunha é igual picolé, né? Tem de morango, tem de chocolate, tem de abacaxi, tem para todo gosto. Então nós temos que pensar, quando eu falei nada sai de graça, nem pão nem a cachaça, da onde vai vir o custeio para situações como essa. Vocês sabem por quê? Olha lá, você tem um aumento do rol de beneficiários versus o equilíbrio financeiro e atuarial. É claro, gente, e aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que é interessante e é importante, e eu defendo e eu concordo com a multiparentalidade, onde a gente busque mais a proximidade da realidade do que simplesmente ser o chamado pai no papel. Eu inclusive brinco, eu tenho um casal de filhos, os dois são lourinhos, né? Minha menina é loura do olho azul. E aí é inevitável aquelas brincadeiras, né? Uai, quem que é o pai? Né? Quem que é o pai? Eu falo, olha gente, filho é igual o pai, quem registra que é o dono. Fui lá, registrei, dou amor, dou carinho, é minha filha. Claro, eu estou falando isso no âmbito da brincadeira, mas são várias situações no dia a dia que isso acontece. Não é mesmo? Mulher vai, engravida, tem um filho, registra, e aí o relacionamento não dá mais certo, a pessoa, né, muitas vezes nós homens somos muito irresponsáveis e acabamos sumindo. Aquela mulher conhece um outro homem bacana, esse homem cria essa criança, e esse outro homem que dá afeto, que dá carinho, e a criança só chama aquele de pai. E a gente vai aprendendo determinadas coisas na vida. Tem um juiz aposentado aqui, não sei se você lembra, Rodrigo, Roberto Freitas Messano, pai de um grande amigo meu que formou comigo. Ele falava assim, olha, filho conhece a mãe pelo cheiro, que desde pequeno está ali amamentando, mas conhece o pai pela presença. É uma situação tão estranha quando uma criança, eu tive uma audiência há poucos dias, uma criança chega, né, aqueles trabalhos lá, entre o pai, a mãe e a psicóloga lá da judicial, né, vira e fala assim, esse é o seu pai. Ela até dá uma recuada do tipo, quem? Esse é o seu pai. Tentando resgatar vínculos que ficaram, né, ceifados durante muito tempo. Ou seja, não teve a presença do pai biológico na vida, mas o pai socioafetivo está lá, né? É ele que limpa o cocô, ele que acorda à noite, é ele que dá remédio. Quando o menino dá otite, é ele que leva no hospital, né? Ou seja, quem pega a bronca é quem está ali cuidando, não é mesmo? Então são situações muito complicadas. E o artigo 195 da Constituição fala o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Eu não estou criando um novo benefício, porque quando eu estou falando de multiparentalidade ou de parentalidade socioafetiva, basicamente a gente está tocando em dois benefícios da Seguridade Social, do Regime Geral de Previdência Social, tá? E o mais importante é a pensão por morte, ok? Eu não estou criando um benefício, a pensão está lá, né, na Lei 8.213. Mas vocês concordam comigo que, de uma certa forma, eu estou estendendo esse benefício quando eu estou falando do conceito de multiparentalidade? E eu vou trazer para vocês alguns outros questionamentos que eu não sei se alguém disse aqui. Eu gosto de viajar demais, quem me conhece. Outro dia eu fui para a Índia. País muito interessante, mas muito pobre, né? Onde a religião é muito presente, muito forte, assim como no Brasil, mas nós temos uma base cristã, né? Evangélicos e católicos. Eu até fui lá na Semana Santa, não vi Jesus lá hora nenhuma, né?
A não ser no último dia que eu vi num tuk-tuk lá, uma imagem de Jesus Cristo. Mas lá é Ganesha, são os deuses lá do hinduísmo. Mas 30% da população da Índia é muçulmana. E eu fui conhecer uma família muçulmana, que eu contratei um guia lá, e ele queria, assim, a imersão total, né, que eu tivesse de um dia a dia indiano. Aí ele me levou num bairro, e os indianos, eles são a população mais pobre da Índia. Então ele me levou num bairro lá, primeiro você já não entende nada do hindi, né? Aí, aquela faixa lá, verde, com aqueles escritos em árabe, lá em branco, parecendo assim, pô, estou chegando aqui aos países, né? Aquela imagem que a gente tem. Fui conhecer uma família muçulmana. E na Índia, os muçulmanos, os homens, podem ter 4 mulheres. Até 4 mulheres. E tem que criar e sustentar essas mulheres e os filhos decorrentes. E eles têm vários filhos, porque eles não evitam, tá? Esse homem que eu visitei lá, ele tinha 28 filhos e 4 mulheres. O cara é um coelho, né? Aí eu cheguei e fiquei meio assustado com a primeira imagem. Primeiro, as mulheres convivem todas juntas. Todo mundo faz almoço. Estava mais ou menos na hora do almoço. As 4 mulheres fazendo almoço, cheio de menino. Uma mais nova lá, grávida. E como eles são mais pobres, eles não falam inglês. Teve a colonização inglesa lá, mas os mais pobres não falam inglês, falam índio. Então eu não entendia nada, só ficava... tal. Se eles estivessem, infelizmente, me xingando, como alguns idiotas brasileiros xingando as mulheres lá, eu ia estar... tal. Mas aí, eu fiz uma pergunta, inclusive hoje confirmei, conversei com colegas meus, eu liguei para o indiano lá, falei assim, olha, se morrer o marido, as 4 mulheres recebem pensão? Não é? Aí ele falou, não sei, porque eu não sou muçulmano, mas eu vou procurar saber e te falo. Aí ele procurou saber lá, investigou, ele falou assim, não, segundo palavras dele, só a mulher mais nova recebe pensão. No caso de morte. Não sei qual que é a lógica, né? Só a mulher mais nova recebe pensão. E ela não pode se casar. Celibato total. Morreu o marido, aí usa burca, aquela burca toda fechada, e recebe pensão. Fora isso, o governo corta a pensão. E por que eu estou trazendo esse questionamento? O mundo hoje está multicultural. Imagina uma situação de chegar um muçulmano viver no Brasil, e já chegou no meu escritório uma vez, Rodrigo, uma mulher muçulmana querendo casar com um homem que já era casado aqui no Brasil, porque a religião exigia casamento. Eu falei, minha filha, mas no Brasil você só casa com uma pessoa, não tem assim, na época, né? Ela, não, mas tem que ser. Eu falei assim, então volta, né, para o seu país de origem, porque aqui não existe. Mas são questionamentos que a gente tem que buscar responder. Tá? Então, retornando um pouco aqui para o tema que me foi dado, qual que é o conceito básico de dependente? Olha lá, isso aqui eu tirei do site do INSS. Todo e qualquer cidadão que, em relação ao segurado do INSS, se enquadra em um dos 2 critérios básicos de dependência. Ou dependência econômica, ou condição familiar. Opa! Dependência econômica a gente já trabalhou. Agora, condição familiar toca a multiparentalidade, não é? Se tiver alguém aqui do INSS, vai dar um toque para mudar isso aqui lá no site, não. Tá? Deixa isso lá, eu printei a tela. Será considerado dependente, poderá ser inscrito para fins de recebimento dos benefícios, pagamentos e resíduos. Ordem de prioridades no regime geral de previdência. Primeiro, cônjuge, companheiro ou companheira, e filho não emancipado de qualquer condição. Só que eu tenho certeza que quando eles pensaram esse filho aqui de qualquer condição, eles jamais pensaram na questão da multiparentalidade, ou da parentalidade socioafetiva. Depois vem lá os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos. O enteado e o menor tutelado serão equiparados a filho, mediante declaração do cidadão do segurado. Sabe o que eu fiquei pensando? Se existir uma situação fática de um padrasto ou de uma madrasta, você tem lá filho do primeiro casamento, a mulher e o homem, e filho do casamento atual. Se eu sou padrasto e tenho lá um filho socioafetivo,
para efeito previdenciário, é preferível colocar ele lá no INSS como enteado. É mais fácil dele receber o benefício previdenciário do que eu buscar a parentalidade socioafetiva e depois eu ter que discutir isso via judicial. E digo mais, eu estou falando de dependente lá no regime geral de previdência, mas nós temos também o regime próprio dos servidores públicos, não é? Lei 8.112. E está lá no artigo 216. Basicamente o mesmo termo lá da Lei 8.213. Só que tem um detalhe, nós temos também mais um regime de previdência, que é o regime dos militares. Lá no regime dos militares, é um negócio muito doido, tá? Por que é muito doido? Porque é diferente de todos esses dois que eu disse anteriormente para vocês. Porque o militar, basicamente, ele tem que ir lá na junta militar e declarar quais são os seus dependentes. Inclusive cônjuge. Claro, gente, o Poder Judiciário já vem dando várias decisões nesse sentido, falando o seguinte, olha, às vezes o cara esqueceu, às vezes o cara não sabia, ou simplesmente não colocou, mas se são dependentes lá nos termos da Lei 3765 de 60, que foi alterada pela MP 2215 de 2001, continua sendo dependente. Mas sabe por que eu falei que é muito doido? A lei não garante a parentalidade socioafetiva para fins previdenciários, para o militar. Dependendo da época em que esse militar morreu, sabe quem poderia ser dependente desse militar? A sogra viúva. Olha que negócio maluco. Espera aí, então eu poderia colocar minha sogra, que era viúva e que não tinha renda, mas eu não posso colocar um filho socioafetivo? Olha que situação meio incongruente. Vamos lembrar, nós estamos falando de uma legislação da década de 60, tá? Bem antiga. Então o direito de família, ele começa automaticamente, naturalmente, a incomodar o direito previdenciário. Por que ele começa a incomodar? Porque ele começa a exigir respostas. Ok? Só a título de curiosidade, já que eu estou falando de militares. Meu pai é coronel da reserva, minha família tem vários militares, e para os militares existe gay em qualquer lugar, menos nas Forças Armadas e na Polícia Militar. Lá não tem gay, né? As pessoas chegam lá, ou elas se transformam, elas deixam de ser gay, ou então eles fazem um filtro lá total que não tem, né? Para eles admitir isso via pensão, é como se fosse assim, o fim do mundo, o fim dos tempos. O dia que eu mostrei para o meu pai, né, uma decisão de reconhecimento de união estável e depois reflexo para fins de pensão por morte de militares das Forças Armadas, né, como gay, meu pai, isso aí, né, é o meu pai, mas sabe aquela coisa assim que a gente ainda tem que mudar muito o nosso pensamento. A nossa bancada hoje via parlamento, seja na Câmara, seja no Senado, basicamente é uma bancada ruralista, uma bancada da bala e a bancada da Bíblia. Nada contra qualquer religiosidade, mas quando a gente trata de situações de justiça, né, na minha concepção, Deus é amor, né? E Deus ama todas as pessoas, inclusive e também os homossexuais, a parentalidade socioafetiva e etc. E aí a gente vê aqueles discursos eloquentes, seja lá qual motivo for, é o fim da família brasileira e etc, etc. Já foi dito aqui, sempre existiu isso, né? De multiparentalidade, parentalidade socioafetiva, de relações de pessoas do mesmo sexo ao longo da história. E aí a bancada da Bíblia fica naquela resistência. E eu tenho, né, aqui em Minas, para quem não é daqui, a gente de vez em quando usa um termo, eu tenho preguiça disso, né? Se algum mineiro fala assim, não, tem preguiça disso, você fala, nossa, o cara já
né? Não aguenta mais. Então vamos lá. Aí eu volto sobre a questão do artigo 124, inciso 6º. Não, está acabando meu tempo. Que fala que é proibida a acumulação de 2 pensões por morte oriundas de cônjuge ou companheiro. Só que a lei não fala sobre o impedimento do filho acumular mais de uma pensão por morte. A lei é omissa. O que eu estou entendendo? Se a lei é omissa, e tem lá no registro civil do sujeito 2 pais e uma mãe, e todos morreram, né, ou de forma conjunta, ou não no mesmo, na mesma situação, o INSS tem que pagar a pensão por morte desses 3, né, pai ou mãe, para criança menor de 21 anos. E aí, quando eu pergunto que, inicialmente para vocês, pode não fazer diferença, para os militares, a pensão dos militares, ela é dividida da seguinte forma: 50% é pago para o cônjuge, ou companheiro, ou ex-companheira, ou ex-mulher que recebia pensão alimentícia, e os outros 50% são divididos entre os filhos. Se eu tenho uma base de dependentes mais ampliada, eu acabo gastando mais, né? E a pergunta que eu me faço é o seguinte: a sociedade tem que discutir. A sociedade quer pagar mais por isso? Qual que é o contexto que a gente vive? Né? Eu trago aqui algumas decisões e rapidinho, olha só. As leis que dispõem sobre os benefícios devem ser interpretadas restritivamente, não cabendo ao judiciário, que na função legislativa, estender a aplicação a benefícios não contemplados expressamente em lei. Isso aqui é a típica decisão do judiciário. Está na lei, concede. Não está na lei, não concede, porque eu não posso interferir no outro poder. Ok? Isso é o juiz preguiçoso. Não é? Então, só caminhando, porque meu tempo já se esgotou, trago algumas decisões aqui, geralmente decisões que negam direito de pensão por morte em situações de parentalidade socioafetiva. Ok? Olha só. Por não reconhecer a existência da união estável dessa com o falecido, com a reversão da pensão em favor da autora, que era casada com decujos, e do filho instituidor, pois houve reconhecimento da paternidade socioafetiva, apesar de subsistirem dúvidas quanto à paternidade biológica, que culminou na anulação do registro civil. Isso aí é uma decisão lá da Bahia. Para terminar, qual que é o contexto que a gente vive? Um contexto de reforma da Previdência com a PEC 287, que depois ela foi recebendo algumas emendas da OAB, emendas do IBDFAN, emendas do IBDP, que culminou no texto da PEC 287A. E em relação à pensão, o que fala lá no texto da PEC 287A? A pensão por morte, se aprovada como está, a reforma da Previdência, ela vai ser paga no índice de 50%, mais 10% para cada beneficiário. Ou seja, se já está complicado a gente discutir multiparentalidade nos termos de uma pensão integral, a gente vai ter que discutir, possivelmente, se aprovada a reforma da Previdência, multiparentalidade no contexto de uma pensão de 50%, mais 10% por cada dependente. Então, se eu tenho mais dependentes, eu vou estar aumentando a cota parte da pensão, claro, limitada a 100%. E aí, nós temos alguns países que fizeram reforma da Previdência recentemente, a Argentina, a Guatemala, várias pessoas morreram na Guatemala, agora recentemente, por conta de protestos contra a reforma da Previdência, a Espanha, Portugal, Suécia, e todas têm em comum um contexto de redução de direitos sociais. E quando eu fiz aquele questionamento que nada sai de graça, nem pão, nem a cachaça, é porque a gente tem um custo para fins de equilíbrio financeiro e atuarial, ok? Por outro lado, eu não posso deixar de dizer que previdência social vem de prever, que é ver com antecipação, e é um direito social. Isso não é gasto, é um investimento. Muito obrigado.